para a plataforma que eu utilizo para ficar atualizado com a DVPL e Proteus. TI Premium, link na descrição. Olá pessoal, tranquilos? No vídeo de hoje eu vou passar aqui para vocês, né, continuar nossa série sobre Angular, PY. E hoje nós vamos tratar a parte de criação de componentes, tá? Para criar componente no Angular não é relativamente simples, tá? Você vai acessar o seu terminal aqui, por exemplo. Você precisa estar na pasta corrente do projeto, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, tem que estar na pasta do projeto, do Angular lá em si. Eu até já coloquei aqui, ó, tá rodando, né, na porta 4200. Deixa eu startar novamente. Ok. Ele tá buildando aqui e aí nós vamos lá. Então, a aplicação tá aqui, rodando na porta 4200. Então, bora lá. O que acontece, né? Você colocar esse comando aqui e colocar acho que é help/help. Você vai ver a lista de tudo que você pode fazer usando ele, tá? No Angular aqui. Então, esse ng generate é o que nós iremos usar para criar componentes, tá? Então aí tem aqui o ng run, tem o ng build. É bem interessante você olhar todas as possibilidades que você tem no terminal. Tá? Então vamos lá. Aí o que acontece? Se você colocar aqui ng generate component, ele vai gerar isso daqui. Eu vou colocar um chamado páginas teste. Eu vou mostrar dois formatos para vocês, tá? Olha. Se você fizer isso aqui, ó, ele vai criar uma pasta, né, uma subpasta chamada pages, e dentro dela uma outra pasta que é o componente aqui dentro, tá? Que seria a teste, o teste, tá bom? Nas versões anteriores, essa parte do componente ele vinha um pouco mais verboso, tá? Ele vinha assim, ponto component, mais ou menos igual eu vou fazer aqui, ó. Vou criar até um segundo componente para vocês verem a diferença. Eu prefiro com o sufixo final ali, ponto componente no final, porque por mais que seja mais verboso, ele identifica. Mas isso é só questão de acostumar, né? Porque esse daqui eu também já estou começando a acostumar também. Então, ó, se você colocar só G, ele é um atalho, tá? Se você colocar só C, ele é um outro atalho. Então, NG, G de generate, C de component, e aí nós vamos para o nome do nosso componente. Tá? Então, vamos lá, vamos colocar pages, né? Eu quero que ele seja criado dentro da pasta pages. E vamos colocar como... colocar products mesmo. Vamos lá? Então, você pode ver aqui, ó, que ele criou as duas pastas, tá bom? O teste e o component. Agora vamos abrir um pouco, só quero que vocês, vou ampliar um pouco aqui, porque eu quero que vocês vejam o que. Faltou eu fazer com um sufixo, né? Então aqui, ó, vou colocar aqui, ó, produtos, vamos colocar users, porque antes era assim, tá? Component. Olha, joia. Aqui, ó, users.component. Aí ele já identifica aqui, ó, ele coloca o ponto component em todos, né? Então, isso daqui, ele, como eu posso dizer, igual aqui, por exemplo, você já sabe que o componente é componente, né? Aqui você vai ter que ficar abrindo, porque basicamente esse spec é de teste, tá? Então, assim, de certa forma, o outro lado ele fica mais simples. Eu vejo que isso o Angular ele tentou simplificar. Como eu peguei da versão 19 e agora estou na versão 21, eu estou estranhando um pouco isso.
Mas eu vou usar essa outra forma aqui, tá? Então, quando você cria um componente, ele coloca ali toda a sua estrutura, tá? Então, como você pode se mapear aqui dentro? Ó, no template URL, você pode colocar, você vai ver onde ele está setando a parte de HTML do componente. Então, tá aqui, products.html, ó, products work, né? É isso que está escrito aqui. Que significa que o componente está funcionando, né? Essa parte de testes eu não vou usar no momento. Você pode excluir ou deixar aqui, tá? Tem a parte do CSS para você estilizar. Então, olha que todo o seu componente ele é bem isolado. Então, não vai ficar um CSS lá na base lá e tal para fazer um ajuste só aqui dentro. Não, todo ajuste do componente ele já está aqui inserido, né? Então, vamos lá que eu quero... Ah, outra coisa, outro detalhe. Quando você olhar aqui, ó, como é que eu chamo ele, tá? Eu vou colocar aqui como nós vamos importar, mas basicamente lá no HTML eu tenho que colocar, ele chama aqui de seletor, tá? Mas é como se fosse uma tag HTML lá na parte do HTML aqui, ó. Eu acredito que será mais fácil. Então você vem aqui, eu quero importar isso daqui. Então vamos importar o products, tá? Então você tem que importar aqui, ó. Então ele já vai pegar aqui da pasta raiz aqui, ó. Products. Então ele trouxe para cá. E aí você precisa fazer o quê? Além de importar ele aqui, só isso não é o suficiente. Basicamente você está carregando essa classe dentro do componente principal app, certo? Mas não é só isso que nós queremos. A gente quer que ele seja usado. Para ele ser usado, você precisa colocar aqui na parte componente, tá? Então, vamos lá. Você precisa exportar, fazer o import para dentro do componente. Então, imagina o seguinte: a gente está tirando a. Deixa eu até pegar aqui, talvez fique um pouco mais. Então, imagina o seguinte: você está. Esse aqui é o componente app, que no caso você, né, é o componente principal da aplicação. E aí você precisa puxar o componente products, tá? Para dentro do componente app, mas só puxar, que é esse import aqui, ó, não é o suficiente, tá? O que você precisa fazer? Você precisa colocar ele, importar ele dentro do próprio componente, porque aqui você tá importando ele dentro do módulo, dentro da classe aqui. Você está importando ele dentro do arquivo TypeScript, mas ele ainda não é visível dentro do componente. Então, quando você importa aqui, aí você traz essa classe daqui para cá, tá? É, o Angular ele é bem verboso assim mesmo, viu, gente? Não vai se, não assusta não, mas confesso que eu assustei também. Mas olha, eu vindo aqui, ó, por exemplo, vamos até colocar um outro quadrinho que fica aqui dentro desse principal, né? Então você colocou o arquivo, você importou o arquivo dentro do TypeScript aqui, né? E aí você tem que importar ele para dentro do componente. Aí dentro do componente que ele vai seguir esse caminho aqui, que é o quê? Ele vai para o seletor app root e ele vai mandar esses nossos camaradas aqui. Então vamos lá. Mas como eu vou saber se ele está funcionando ou não? É basicamente assim, gente. Ó, vamos lá. Nessa parte aqui, ó, app products, se você vier colocar aqui, ó, no HTML do app.html,
app projects. Já é para ele estar carregando, tá? Aqui, ó. Beleza? Projects Works. Que é o mesmo que está aqui, ó. Isso. Projects Works. Então, significa o quê? Que o nosso componente está sendo carregado para dentro ali do app. E do app ali ele tá disponibilizando a página e tudo mais, né? Então, assim, a gente já começou a entender aqui como criar os componentes e como carregar ele dentro de outro componente, tá? E eu espero que essa explicação aqui tenha, assim como me ajudou também. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.